Muito bem, nesse vídeo vamos ver como aplicar texto ao redor de segmentos fechados. Eu estou trabalhando no arquivo texto.ai e à direita, na coluna de painéis, eu vou abrir o painel Artboard e vou dar um clique duplo na quarta prancheta. E digamos que eu queira aplicar texto ao redor desse círculo. No painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta de texto normal e no painel de controle, eu vou abrir o painel Caractere e vou aumentar o tamanho da letra para 60 pontos. E vou escolher também o estilo Semi-Bold. E como vimos no vídeo anterior, a ferramenta de texto normal muda automaticamente quando eu aproximo o cursor de um objeto. E nesse caso aparecem esses parênteses, porque como esse é um segmento fechado, o Illustrator assume que eu quero aplicar texto dentro dessa área. E por isso ele mudou para a ferramenta Area Type Tool. Mas repare, eu vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC, e agora, ao aproximar o cursor do círculo, a ferramenta muda para a Type on a Path Tool, para aplicar texto em cima do segmento. Eu vou posicionar o cursor bem no topo e vou clicar uma vez. Aparece o ponto de inserção e eu vou escrever texto ao redor de. Agora, no painel de ferramentas, eu vou escolher a seta branca e vemos os controles de texto no segmento. E como esse é um segmento fechado, no lugar onde eu cliquei, temos o início e o final do texto, e embaixo o controle do ponto médio. Mas eu quero o texto alinhado ao centro, aqui em cima do círculo. Então, no painel de controle, eu vou escolher alinhar ao centro e, o texto é alinhado ao centro, mas vai para baixo. Está certo, porque nesse caso, esse é o centro do texto. Para corrigir, eu poderia posicionar o cursor na linha média, aparece esse T invertido, e arrastando, reposicionar o texto. Mas eu vou desfazer, comando Ctrl Z, e a maneira mais fácil é rotacionar tudo. Então, no painel de ferramentas, eu vou dar um clique duplo na ferramenta de rotação, abre a caixa de diálogo, eu vou digitar 180 graus, para o ângulo e confirmar. OK. Perfeito. Eu vou voltar para a seta branca e aqui uma dica. Com o objeto ainda selecionado, no painel de controle eu vou abrir o painel Caractere e no menu do painel eu vou escolher All Caps. E o texto com maiúsculas fica mais harmonioso, sem ascendentes e descendentes, como se tivéssemos círculos invisíveis ao redor das letras. Muito bem, agora muita gente me pergunta como aplicar um segundo texto na parte de baixo do círculo. E no Illustrator, o texto só pode fluir em uma direção, de maneira que, para conseguir esse resultado, eu tenho que criar um segundo objeto de texto. Eu vou mover esse objeto aqui para a esquerda e, claro, eu não quero começar tudo de novo. Eu vou aproveitar esse que já está meio caminho andado. E para fazer uma cópia, eu vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e com a tecla pressionada, vou arrastar uma cópia aqui para a direita. Agora eu vou posicionar o cursor em cima da linha central, aparece o T invertido, e vou arrastar para baixo, para passar o texto para dentro e para baixo do círculo. Para editar, eu vou dar um clique duplo no texto, vou selecionar as palavras e escrever, por exemplo, segmentos fechados. No painel de ferramentas, eu vou voltar para a seta branca, vou posicionar o cursor bem no centro e vou arrastar para a esquerda e os Smart Guides me ajudam mostrando que os centros dos dois círculos estão alinhados. Agora eu vou selecionar os dois e novamente posicionar o cursor no centro e arrastar para a direita, de volta para o centro da prancheta. Agora eu preciso deslocar o segundo texto para fora, fazendo com que o topo das letras fique alinhado ao círculo. E para isso, eu vou usar o controle Baseline Shift. Eu vou clicar numa área livre para desselecionar e vou clicar uma vez para selecionar apenas o texto de baixo. E no painel de controle, eu vou abrir o painel Caractere e, como vimos anteriormente, o controle Baseline Shift permite deslocar a linha de base. E valores negativos deslocam o texto para baixo. Então, eu vou começar chutando um valor, por exemplo, menos 35 pontos. E vou pressionar Enter ou Return para confirmar. E para fazer o ajuste fino, eu vou selecionar o valor no campo e pressionar a tecla seta para baixo algumas vezes. Perfeito! Agora, para ajustar o espaço entre letras, eu vou usar o controle de Tracking. E valores negativos diminuem os espaços.
Eu vou tentar com menos 50, foi pouco. Vamos tentar com menos 75. E agora sim, excelente. Agora vamos aplicar umas cores. Eu vou clicar numa área livre para desselecionar, vou selecionar apenas o texto de cima e no painel de controle vou escolher um azul para o preenchimento. Vou selecionar o texto de baixo e para esse vou escolher um magenta. Eu vou pressionar a tecla L para escolher a ferramenta elipse, vou posicionar o cursor no centro, vou segurar as teclas Shift e Option no Mac ou Shift e Alt no PC e com as teclas pressionadas vou clicar e arrastar para criar mais um círculo. No painel de controle eu vou remover a cor do preenchimento. Ao lado, para o contorno, eu vou escolher, por exemplo, um verde. Vou clicar na palavra Stroke para abrir o painel contorno. E aqui eu vou aumentar a espessura para 10 pontos. E abaixo vou aplicar um tracejado, Dashed Line. Bem legal. E para finalizar, eu vou mudar para a seta preta. Vou selecionar tudo e pressionar Ctrl G no Mac ou Ctrl G no PC para colocar todos os objetos dentro de um mesmo grupo. E aí está, texto ao redor de segmentos fechados. Agora é com você e divirta-se!